Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo aqui. Hoje a gente vai falar da classificação do Brasil contra o Japão. Jogo sofrido, jogo duro, mas o Brasil consegue vencer. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem gosta também e bora pro assunto. Quero começar falando o vídeo então sobre o Ancelotti, que pra mim é a cara do jogo, é o protagonista do jogo, mesmo o Martinelli tendo feito gol e etc. Porque o jogo muda por conta do Ancelotti. Vamos já falar dos tempos então. Juntando com o assunto Ancelotti. O Brasil começa muito bem o jogo, naquela formação de 4-3-3, o Ancelotti repete aquela escalação e o Brasil começa bem o jogo, dominando, ali até uns 20 minutos do jogo o Brasil estava muito bem. Quando o Brasil toma o gol, o Brasil ele sente o gol, e o Brasil começa a ficar afobado, os jogadores começam a brigar entre eles erram passes, ninguém se movimentava, ninguém dava uma opção de passe, e ali o Brasil mostrou um nervosismo, mostrou não um despreparo, mas talvez o Brasil não esperava levar aquele gol e tão cedo. E algo que me surpreendeu até negativamente na seleção do Japão foi o Brasil o Japão ter retrancado lá atrás e deu a bola pro Brasil e falou: pode jogar, eu vou me defender, me ataca. E eu acho que o Japão ele tinha a bola pra jogar, pra sair pra jogo, pra tentar explorar. Então eles só começaram a jogar no erro do Brasil, que foi como foi o gol. O gol do Japão, Danilo vai tentar um passe pro meio. Um jogador do Japão antecipa esse passe, recupera a bola. O Casemiro, ele já com o amarelo fica receoso de fazer a falta, então ele só corre atrás do jogador. E o jogador era mais rápido que o Casemiro e consegue avançar. E aí, pra mim, tá um dos principais erros da jogada, que é o Gabriel Magalhães, que ele não avança no jogador do Japão. Ele vai recuando, dando espaço pro jogador do Japão avançar e fazer esse chute. E ele abre completamente ali e o jogador do Japão tá aberto ali pra chutar no gol. Então acho que faltou um pouco de malícia do Gabriel Magalhães de ir pra cima e dar no meio do cara, sabe? É um dos melhores zagueiros do mundo, inclusive fez uma baita de uma partida, só que nesse lance aí eu acho que ele errou um pouquinho. Pro segundo tempo, para mim é aí que o Ancelotti ele mostra o porquê que ele é treinador da seleção brasileira, cara. E o porquê que o Brasil foi atrás dele e não de outro treinador, e sim do Ancelotti. É um cara muito experiente, é um cara que entende o jogo e é um cara que ele sabe sofrer, ele sabe sair atrás, ele sabe recuperar um placar. Então, a decisão dele é manter o Casemiro, enquanto muitas pessoas tirariam ele provavelmente de jogo, como eu tava. Cara, o jogo do Casemiro é vergonhoso. E qual que é o problema pra mim? Ele tava amarelado. Então, o Brasil ia ter que se abrir, o Brasil ficou exposto no segundo tempo. E o Casemiro era esse cara de contenção de meio campo, era quem tava pra defender. E a opção do Ancelotti é: eu confio nesse cara e esse cara vai ficar. E ele tem a mudança do Paquetá, que acaba se machucando para a entrada do Endrick. Inclusive, o Paquetá, a missão dele foi sair vivo desse jogo, né? Meu Deus do céu, o que sofreu o Paquetá nesse jogo. Então, pra mim aí tá a chave do jogo e o Brasil volta com outra cara pro segundo tempo. O Ancelotti motivou esses caras no vestiário, fez algumas mudanças ali, de tática mesmo, né? De você vem pra cá, faz o passe pra lá, movimenta pra cá. E pra mim ali o Brasil começa a dominar o jogo de novo e o Brasil começa muito bem. O gol sai aos 56 com uma recuperação de bola no Vini no lateral esquerda, toca para Gabriel Magalhães, que faz um baita de cruzamento e pra mim me surpreendeu muito um zagueiro. A gente sabe que o Magalhães ele tem muita essa qualidade, é um jogador com nível muito alto, é um dos melhores zagueiros do mundo, vai competir para melhor zagueiro do mundo, joga em um dos melhores times do mundo, faz um baita de um cruzamento na cabeça do Casemiro, o Casemiro só cabeceia pro gol. E aí, Casemiro que faz um baita de um segundo tempo é recompensado com um gol e tá aí o dedo do Ancelotti de manter o cara. Então, quando muitas pessoas iam tirar, ele bancou e o cara fez o gol. E se auto-explica o porquê que o Casemiro ficou no jogo. Né? O Casemiro vinha fazendo uma má partida, mas é sim um grande jogador. O Casemiro sempre foi um grande jogador. Certo? Quero falar também do gol do Vini que não entrou, que pra mim foi um pecado. Cara, aquele gol era pra sair e voltar do estádio, pagar o ingresso de novo. É um gol que competiria para Puskás. O Vinícius Júnior ele dá um rolinho no cara. Ele conduz essa bola. Dá que vai chutar colocado, corta os dois jogadores e dá de biquinho. E o goleiro faz uma baita de uma defesa e a bola bate na trave.
Ali, pra mim, o Vinícius Júnior tinha que ter chutado de esquerda, mas ele evita bastante chutar de esquerda. A gente já viu vários lances do Vinícius Júnior onde ele prefere dar esse biquinho do que dar o chute de esquerda. Acho que se ali ele chuta de esquerda, ele seria muito mais feliz no lance, provavelmente. Depois disso, o Brasil continua pressionando, o Brasil continua mandando no jogo, o Brasil tem muitas chances de virar essa partida, e eu começo a ficar confortável de assistir o Brasil, porque era natural que ia sair mais um gol, se não fosse ali, seria na prorrogação, e eu acho que o Brasil estava até mais confiante para os pênaltis. E aí o Brasil é coroado no final da partida, faltando 1 minuto, com um gol do Martinelli, que é mais um cara que muitas pessoas não colocariam, e o Ancelotti coloca. Então ele coloca o Martinelli numa posição diferente, numa posição que não é de costume do Martinelli. O próprio Martinelli fala que no Arsenal ele já fez algumas vezes essa posição, mas ele não é de costume dele. Inclusive ele nem treina tanto assim. Como que o Ancelotti faz? Tira o Matheus Cunha e põe o Martinelli meio que como um camisa 10 circulando, então voltando pra essa bola, trabalhando bastante as jogadas, e ele entrou muito bem fazendo esse papel. O Martinelli ele soube fazer muito bem e tá aí mais um dedo do Ancelotti, cara. O Ancelotti é genial nessa partida. E aí, o Martinelli que vinha fazendo um bom jogo, além dele ser coroado com um gol, Bruno Guimarães é coroado com uma assistência. Se não for o melhor jogador dessa Copa, é um dos. E se não for o melhor meio-campo dessa Copa. Bruno Guimarães é um gênio jogando bola nessa Copa. É um gênio. Ele invocou ali todos os melhores meio-campos da história e colocou nele. E ele tá jogando essa bola. Ele tá jogando essa bola de um dos melhores meio-campistas do mundo. É o líder de assistência dessa Copa, deu mais uma assistência pro gol do Martinelli. E o segundo gol, o Ryan recupera essa bola, pressiona a zaga do Japão de novo, a pressão alta do Brasil, toca com o Bruno Guimarães, que vai chutar, só que ele vê que a visão dele tá tampada, decide tocar no Martinelli, que desloca o goleiro e faz o gol. Um baita de um golaço. E ali foi pra extravasar. Então, foi bonito de ver, foi muito gostoso de assistir essa partida. O Brasil merecia essa vitória. E eu acho que na partida a gente foi tendo flashbacks, né? De Croácia, de Bélgica, de 7-1. Então vai voltando tudo aqui e você fala, cara, mais uma vez, cedo. Mas o Brasil dominou a partida. E eu acho que muito pela questão do Japão. Eu acho que o Brasil ele é dominante por conta do que o Japão deixa. O Japão foi um pouco covarde, eu diria, no jogo. Então me surpreendeu negativamente essa jogada do Japão, essa ideia do Japão de se trancar lá atrás. Quero falar aqui, que eu quase esqueci de pontuar, vi aqui e lembrei, que o Brasil mostrou força para reagir. E eu acho que isso é muito importante dentro de uma Copa do Mundo, você conseguir virar um jogo. Então, o Brasil, ultimamente, não conseguia virar jogo, né? Teve contra a Alemanha, onde a Alemanha abre o placar e o Brasil acaba tomando 7-1, claro, em outras circunstâncias, mas toma 7-1. Contra a Bélgica abre o placar e o Brasil não tem força para voltar, até faz um gol com o Renato Augusto, mas não consegue virar a partida, não consegue empatar. E hoje mostrou que consegue. Então, o Brasil até sente o gol, como eu já disse, só que ele consegue voltar pro segundo tempo, põe a cabeça no lugar, sabe que é melhor, faz o próprio jogo e consegue ir muito bem. Quero falar, se o Brasil passa da Noruega, né, que já teve o jogo, demorei pra gravar esse vídeo aqui, mas eu acho que sim. Eu acho que o Japão é melhor que a Noruega, apesar do Japão não ter feito o jogo que eu achei que eles fariam. Eu acho que o Japão é melhor que a Noruega. A Noruega não tem uma das melhores zagas do mundo, não tem um meio campo tão forte, apesar de ter certos jogadores. Eu acho que eles se destacam muito na parte ofensiva. É um time que ele tem Nusa, ele tem o Sorloth, ele tem o Haaland, ele tem o Odegaard jogando como 10. Então, é um time muito forte ofensivamente, que a qualquer momento ele pode resolver um gol, 2 gols. Então, o Haaland é uma máquina, então tem que tomar cuidado. Acho que o Brasil não pode entrar de salto alto, não pode entrar despreocupado, achando que vai ser um jogo fácil. Não sei se vai ser mais fácil do que contra o Japão, mas eu acho que o Brasil acaba passando sim. E depois, a gente tem que ver aí quem que o Brasil vai enfrentar. Inclusive, achei que seria um jogo mais fácil pro Brasil, mas eu acho que até que foi um jogo fácil no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco ruim do Brasil. E quero registrar também como o Ancelotti tem disso, de botar um cara que muitas vezes as pessoas não colocariam, ou colocar um cara que salva o jogo. A gente viu o Martinelli, Roselu fazendo 2 gols contra o Bayern de Munique. Aquele jogo é surreal. E Rodrigo, que
várias vezes já ajudou o Real Madrid, mas sempre como uma arma para entrar. Então o Ancelotti, ele gosta desses jogadores que vão entrar como uma arma, vão entrar como alguém pra mexer no jogo, aquele cara que vai resolver. Então o Ancelotti, ele é muito inteligente e ele sabe fazer isso muito bem. Então, vamos aguardar os próximos jogos. Vou fazer um vídeo sim contra do Brasil e Noruega e vou fazer a simulação também das oitavas de final. Até agora, dos 16 avos, errei o Paraguai, acertei o Brasil, acertei o Marrocos e acertei o Canadá. Acho que até agora é isso. Acho que não teve outro jogo não. Teve? Ah, e acertei a Noruega também. Então, gostei do jogo do Brasil. O Brasil evoluindo a cada jogo, isso é muito importante. Então que evolua mais e mais e mais até ser campeão. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião do jogo, comenta se você concorda com a minha opinião e compartilha com quem gosta também. Até a próxima e bom jogo pro Brasil.